Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um dia de Day Trade na Vale 5. Vamos apresentar o resumo das técnicas Trend Follower Expert para Day Trade, dia 17 de nove de 2012, relacionado a uma operação real realizada hoje. Acesse www.traderprofissional.com.br caso você queira receber essas videoaulas com o link do YouTube da videoaula. Você vem aqui no nosso site, se cadastra por aqui, vem no YouTube, se cadastra pelo YouTube, pode ser pelo Facebook, pelo Twitter também. Tá? O resumo de nossas técnicas num vídeo de 15 a 20 minutos. Bom, então o mercado ele abriu hoje, né, em tendência de baixa. Primeiro nós determinamos a tendência do mercado, a média exponencial 8,9. É a média que determina a tendência do mercado e também serve como entrada operacional. E a média 21 é uma média para entrada operacional e para saída operacional também, utilizando uma outra técnica que eu ensino no DVD, que eu não uso, né? O meu perfil operacional não usa isso, mas muitos alunos meus usam essa saída operacional, né? Então, o mercado aqui ele abriu abaixo da média exponencial 8,9, que é a média azul, tá? Mas não deu nenhum sinal de venda. Para dizer a verdade, deu um sinal de venda em relação ao dia anterior. Só que eu não entrei, porque eu não gosto de entrar nessas situações. Mas teve um aluno meu que entrou e saiu no 0 a 0, porque não fez a tendência, mas deu para fazer o break-even, na técnica do break-even, que zera o risco da operação através do método da retração de Fibonacci, que eu ensino tal no DVD. E teve um aluno que mandou um e-mail hoje, ele entrou tal, só que voltou, só que ele tinha feito break-even e ele zerou. Tá certo, tá, fez corretamente, mas eu não entrei nessa operação e se eu tivesse entrado também ficaria no 0 a 0, exatamente porque eu não gosto de entrar nos sinais que estão relacionados ao final do dia passado com o dia atual, tá? Mas deu um sinal sim, mas eu tenho um perfil de não operar isso aqui. Então o preço subiu acima da 8,9, passou a assumir uma tendência de alta. Aqui nós temos candles, né, que estão com metade ou quase a metade deles para baixo da média móvel e outra metade para cima. Isso aí indica a consolidação. Tá? Então eu não fiz nenhuma entrada operacional. Aqui na média exponencial 21 dos 5 minutos, então nós tivemos o preço acima da 8,9, tendência de alta, então eu só posso operar comprado e devo operar comprado quando der sinal na 21 e quando der sinal na 8,9. Deu sinal na 21, porque o preço voltou para 21, do rompimento da máxima desse candle, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, é o stop loss da operação, a limitação do prejuízo aqui. Veja que nós, desse ponto até esse ponto, nós temos 0,71% de risco. Deu 1% a valorização? Sim, mas 0,7% de risco não é 3 para 1 também, né? Que a gente usa 0,3 também exatamente para ter esse 3 para 1, que nosso objetivo é 1% também. Né? Apesar de que esse negócio de 3 para 1 não é tão importante. O importante é o manejo de risco fixo de 0,3%, seguindo a tendência no Trade System. Porque o meu manejo de risco não é 3 para 1, na realidade. Ele é tendência para 1, ou seja, eu vou ficar até o final da tendência, né, e para um valor fixo de 0,3%. Eu saio sempre a 1% exatamente porque tem uma estatística que me faz sair a 1% só no day trade, no swing trade, no position trade, daí eu fico na tendência e a técnica que eu utilizo, né, que eu ensino nos DVDs, realmente maximiza grandes lucros. Né, nos DVDs a gente ensina isso aí claramente. Só para day trade que tem essa questão de sair com 1% de valorização e a gente cair fora da operação. Então aqui eu teria que entrar com menos capital, utilizando análise fractal, ou seja, como o mercado é um fractal e o gráfico pequenininho de 1 minuto ele faz esse sinal de compra. Só que o sinal de compra no 1 minuto que antecipa esse sinal, ele é bem pequenininho, bem menor. E o risco é menor. Então o risco lá, possivelmente através da análise fractal, permite que eu entre na operação, utilizando a relação matemática das médias móveis, que tem fundamentos científicos também, baseada em Fibonacci. A média 21 é a média 8,9 a média 21 dos 5 minutos é a 8,9 do 1 minuto. Então a gente vai lá para o 1 minuto, vê a média 8,9, para a gente ver se a gente encontra um sinal de compra que vai antecipar esse sinal de compra dos 5 minutos. E aconteceu exatamente aqui. A média exponencial, cinza a 377, média exponencial azul a 89. Né? Então, ó, aqui o preço ele bateu na média exponencial 89. Né? Aqui atrás não deu nenhum sinal, não aconteceu nada. E aqui deu sinal na média exponencial 89. Então, no rompimento da máxima desse candle, dessa cruzinha aqui, vou até dar um zoom aqui. Calma aí.
Então, no rompimento da máxima desse candle, tá? Entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima desse candle, desse último candle que bateu na média exponencial 8,9, stop loss da operação. Tá? O risco da operação, então, pessoal, em relação ao ponto de entrada, 37,76. Em relação ao ponto de saída operacional pré-determinado pelo stop loss, 37,70. Em relação ao meu capital total, que corresponde a aproximadamente 2.600 ações. Eu entrei com 2.600 ações, porque 2.700 ações daria 101 mil e alguma coisa. Então, 2.600 dá 98 mil, é melhor respeito ao manejo de risco. Está próximo e não ultrapassa o capital total, que é 100 mil. Bom, tá dando 0,16% de risco por operação. O meu manejo de risco é 0,3%. Então, se o meu manejo de risco é 0,3%, eu posso alavancar. Eu posso estar entrando alavancado. Então, eu vou aumentar minha quantidade de ações até dar 0,3%. Então, 3.400 ações dá 0,3%? Não. 4.500 ações dá 0,3%? Não. Então, eu vou aumentando a quantidade de ações e até dar 0,3%. Agora deu 0,3%, estou praticamente 1x alavancado, quase o dobro do meu capital alavancado. Se eu ganho 1%, na realidade eu vou ganhar 2%. Né? E o risco, na realidade, ele aumenta para 0,41 porque tem as taxas e... Aqui é o risco bruto, né, que a gente vai calcular para facilitar. Mas o risco, na realidade, utilizando os valores da corretagem, os valores das taxas de emolumentos, vai dar 0,41. Tá? Então você aumenta, se fosse para alavancar 10x, os emolumentos eu teria que pagar muito mais caro, porque é variável sobre o capital total em relação a todas as suas ordens de compra e depois a todas as suas ordens executadas de venda. Então realmente sai um preço muito caro. Então tem que tomar cuidado se você for alavancar muito, porque isso pode afetar o manejo de risco. Né? Bom, então entrei na operação. Quando fez essa onda, então a gente traçando a retração de Fibo, né? Utilizando a retração de Fibo aqui, a gente vê que o 61,8, quando tá aqui. Em relação a esse ponto, até o ponto o fundo aí que eu coloquei o stop, a retração, traçando o Fibonacci, a retração de 61,8 está acima do ponto de entrada operacional. Então eu coloquei o stop até uns 3 centavos aí, uns 5 centavos acima, para garantir que eu não vou perder nada, realmente zerei o risco da operação, e mesmo com as taxas que eu vou ter que pagar, eu coloquei um pouquinho acima, exatamente para superar as taxas, até mesmo porque o 61,8 está acima da entrada operacional. Tá? Daí a partir de agora, à medida que vai fazendo topos e fundos ascendente nos fundos confirmados dos pivôs de alta, eu vou colocando a minha proteção de prejuízo, a minha proteção de lucro. Aqui, para eu colocar meu stop, minha proteção de lucro aqui, eu teria que ter o rompimento desse topo, porque daí faria o pivô, que foi exatamente aqui, ó, né? Daí eu colocaria minha proteção de lucro aqui. Porém, pessoal, ele ficou consolidado nesse ponto. Então, aqui nesse terceiro ponto aqui, eu já coloquei minha proteção de lucro aqui, tá? Então, quando acontece uma consolidação, vocês têm que entender o que é consolidação, né? Daí você vê que você já está com lucro, já deu fez um grande movimento de alta, então você pode pegar e fazer uma proteção de lucro aqui, mesmo não tendo feito pivô. Isso aí é opcional, tá? Mas se você quiser seguir o trade system clássico, apenas do rompimento disso daqui, eu pegaria o break-even que está aqui, passaria para cá e estaria lucrando aí 0,56%, que na realidade já é 1%, porque estou alavancado quase 2x aí. Quase o dobro do capital, né? Então, daí o nosso objetivo é 1%. Né? Então veja que aqui ó, deu 0,90. Então eu não saí aqui porque ó, é 1%, eu sou disciplinado, eu só vou sair a 1%, ponto final. Daí nesse ponto aqui, ó, certo? Foi o ponto de saída operacional a 38,14. Tá? Só que a maioria das minhas ordens saiu a 38,13. Então eu vou colocar 38,13. Porque não tem como eu colocar todas as ordens aqui, senão eu vou fazer um monte de linha aqui, tá? 38,13. Deu 1% de variação, certo? Deu 1% de variação aqui. Só que acontece, esse 1% de variação eu estou alavancado. Então, como eu estou quase 2x alavancado, né? Porque eu estava com 2.800 ações, meu capital total, daí eu alavanquei até 5.000. E
Na realidade, para ser o dobro do meu capital, teria que ser, acho que uns 5.400, 5.300 por aí. Eu entrei com 5.000 ações que já daí atinge o manejo de risco, então não posso ultrapassá-lo, certo? E, consequentemente, eu tive um lucro aí de 1,85% sobre todo o capital, já na segunda-feira, começando bem, tá? Então isso aí é bem estimulante, né, pra gente tá... Se fosse todo dia assim, ia ser uma beleza, mas infelizmente tem dia que a gente perde. Né? Infelizmente não tem como, a gente perde alguns dias, tá? Bom, então tá aí, a gente conseguiu o nosso lucro, tá? Parei de operar, não vou mais operar, né? E aquela estatística, quando dá 1% o preço volta tudo, ou volta quase tudo, ou reverte a tendência, né? Então veja que a valorização deu de 1,75%, deu mais do que 1%, né? Mas veja que, ó, aqui o preço já está rompendo a média 8,9, possivelmente pode estar indo buscar a média 377, que é a média 8,9 dos 5 minutos, e a média 8,9 aqui do 1 minuto e a média exponencial 21 dos 5 minutos. Então veja, né, que é uma estatística, né? Então tem fundamentos estatísticos, fundamentos na prática, por isso que eu saio a 1% no day trade. Agora no swing trade eu consigo ficar na tendência até o fim através de uma técnica de saída operacional, que eu ensino nos DVDs. No position trade principalmente. Tem até um exemplo de uma operação na Gol, que eu fiquei na tendência e consegui muito mais do que 100% de lucro, né, numa operação que eu fiz há alguns anos atrás. E tem lá no DVD explicando. Então day trade é diferente de swing trade e position trade. Position trade eu ganho muito mais na tendência, né? E tem que se ganhar muito mais, tem que maximizar o método se chama Trend Follower Expert exatamente por isso. Eu fico na tendência até o fim. O meu manejo de risco é um manejo de risco fixo, que tem uma estatística comprovada que esse manejo de risco é o ideal para esse trade system. E ele é este manejo de risco fixo para a tendência. Não é um manejo de risco para um certo alvo, não é um risco 3-1, 5-1 igual as pessoas ensinam por aí. É tendência para 1. Eu vou ficar até o final da tendência para um manejo de risco fixo, tá? E eu comprovo que esta é a melhor opção porque eu já operei de várias maneiras utilizando o manejo de risco que a maioria das outras escolas, livros e analistas eles ensinam. E eu não concordo muito e eu mostro no DVD a minha opção, né? E a maioria dos meus alunos concordam que já fizeram o curso. Bom, sobre a psicologia do trader agora, né? O trader perdedor, né, ele geralmente quer operar contra a tendência, né? O que acontece, pessoal? Tem gente que ganha dinheiro operando contra a tendência. Quando eu comecei a operar no mercado financeiro, eu operava contra a tendência no início do pregão. Eu até sei essa técnica, mas não deu muito futuro para mim, porque eu ganhei pouco dinheiro. Eu operava muito com a Rossi e eu operava contra a tendência no início do pregão. Quando dava aqueles gaps, daí eu tinha uma técnica para entrar contra a tendência e eu conseguia ganhar. Mas o que acontece, pessoal? Veja o lucro gigante que eu tive contra a tendência. Na tendência, o preço ele faz movimentos a favor da tendência grandes. Por exemplo, a tendência aqui é de alta porque está acima da média 377, que é a média 8,9 dos 5 minutos. Está acima da 8,9 dos 5 minutos. Tendência de alta, devemos operar só comprado porque os movimentos tendem com alta probabilidade fazer grandes movimentos de alta e pequenas quedas, grandes movimentos de alta, pequenas quedas, entendeu? Essa é a tendência que o mercado faz quando ele está acima da média exponencial 8,9. E isso tem fundamentos científicos. O 8,9 ele é um número especial que eu explico no meu curso na teoria fractal, né, que inclusive permite, através da teoria fractal, você desenvolver trade systems baseado, né, na teoria fractal que eu ensino, né? E alguns alunos meus conseguiram fazer isso e eles têm o próprio trade system deles lá, né? Esse é o bom do curso também. Bom, então veja que na tendência, eu fiquei na tendência até um certo ponto e consegui ter um lucro de 1%. Se eu fosse operar contra a tendência, ó, veja que os movimentos pequenos, né, da tendência estão dando 0,3%, 0,20%, ó, operando contra a tendência aqui, 0,20%. Então são lucros pequenos demais para riscos de quase o mesmo risco na tendência de alta que eu assumo, para operar a favor da tendência de alta, que foi esse o caso, tendência de alta. Eu tive um risco de 0,16 para estar operando uma tendência de 1%, para estar operando movimentos de 1,5%. Contra a tendência, você opera o mesmo risco de 0,16, 0,3, isso num minuto, tá?
para você ter ganhos de 0,20, para você ter ganhos até menos do que o risco que você corre. Então é um absurdo isso. Com certeza é muito provável que você perca dinheiro operando contra a tendência. Tá? Então grandes traders, George Soros, Warren Buffett, Ed Seykota, os caras operam sempre a favor da tendência. Tá? Então você tem que ter esse hábito de querer, você tem que ter o trader profissional, ele tem o dever de operar sempre a favor da tendência, porque comprovadamente na tendência os movimentos são gigantes, são altos. Então você assume um risco pequeno para ter grandes lucros. Tá? Bom, com relação ao Russian Profits, o Russian Profits é um método para a bolsa de valores para Forex também, só que eu projetei ele mais para operar Forex e eu só opero Forex com ele. Ele é um método mais fácil porque ele tem uma combinação de indicadores convencionais calibrados que realmente funcionam como um indicador só. E ele opera com um único gráfico, então isso facilita a vida do trader e até possibilita a programação de robôs para estar operando automaticamente com ele, que eu planejo um dia talvez programá-lo. Acontece, por volta desse horário aqui é o horário que eu opero, deu uma operação aqui na média 8,9, na metodologia Russian Profits nós temos a média exponencial 8,9 que é azul, temos as wall lines, que é uma outra parte do indicador que são as linhas brancas, e a linha amarela aí é a Profit Line, que é um indicador de divergências entre preço e a Profit Line, e quando dá essa divergência em uma das wall lines, né, é o sinal de saída operacional, que geralmente, estatisticamente, é o final da tendência. Então é um método que tem um objetivo de realmente acertar o final da tendência, e geralmente ele acerta, né? Só que ele não usa análise fractal. Bom, então a gente tem aqui esse ponto de entrada operacional na média exponencial 8,9, só que eu entrei antes. Ah, mas esse candle aqui, ele não está acima da média 8,9? A sombra dele está, mas o corpo dele está abaixo da 8,9. E isso é o que importa. Então fiz a entrada operacional, um risco muito pequenininho, tá? O preço foi fazendo topos e fundos descendentes, bateu na wall line inferior, que é essa azul. Veja que quando bateu nessa wall line inferior, nessa linha branca, a Profit Line, a amarela aqui, ela deu um sinal de convergência, ou seja, o preço fez fundo, a Profit Line também fez fundo. Aqui fez um novo fundo, fez um pivô novamente, e esse fundo é menor do que esse aqui. Só que na Profit Line esse fundo é maior do que esse. Isso é uma divergência exatamente na wall line inferior. Então foi a saída operacional aqui. Foi a única operação do dia e com um risco pequenininho. Tá? Então a gente já começou no Forex aí no euro-dólar com um lucrinho legal. Bom pessoal, então por hoje é só. Tá? Obrigado pela audiência. E espero que tenham gostado da videoaula. Um abraço.